todos, bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Dando continuidade às aulas de geometria plana, continuando também aqui o estudo dos triângulos. Essa é a nossa segunda aula de atividades, né? Já tem uma aula que vai da questão 1 à questão 5. Essa eu concluo da questão 6 à questão 10. Além dessa, existe o grupo de 3 aulas que é sobre o estudo dos triângulos. Todas elas estão aí na descrição, tanto a aula das atividades como a do estudo dos triângulos, essas 3 aulas, certo? Vamos à frente aqui. Questão 6. Na figura, RS é o menor lado do triângulo RST. RS, menor lado desse triângulo. TS é o maior lado 11. Sabendo que o triângulo não é isósceles, quer dizer, não existe dois lados iguais, certo? E como aqui já tem dois lados diferentes, todos os três lados com medidas diferentes. E que a medida do lado x, desse aqui, é o número inteiro. Que valores ele pode assumir. Então, isso é uma questão de condição de existência de um triângulo. Ok? A condição de existência do triângulo diz assim. Um lado é menor que a soma dos outros dois lados. Certo? Então, quer dizer, eu tenho um lado A. Esse lado A ele é menor que a soma de B mais C. Ou B mais C é maior que o lado A. Certo? Essa é a condição de existência do triângulo. Então, como eu expliquei lá na aula, geralmente a gente faz com o lado maior. Então, o lado maior, 11, é menor que a soma de x mais 5. Então, 11 é menor que x mais 5. Como o x é o que eu quero descobrir, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar que x mais 5 é maior que 11. Certinho? Então, pronto. Essa é a condição de existência desse triângulo. Esses dois lados aqui somados tem que ser maior que o terceiro lado, que é o lado 11. Na equação, né? Só passar o 5 para cá subtraindo. Essa subtração dá 6, então x tem que ser maior que 6. Certo? Quais são os valores que x pode assumir? Pode assumir o 7, 8, 9, 10, 11, qualquer valor infinitamente? Não. Por que não? Vamos lá. Porque ele diz que o maior lado é 11. Certo? Então, se o maior lado é 11, nenhum desses outros lados aqui pode ser maior que 11. E nem pode ser igual a 11, porque o triângulo não é isósceles. Certo? Então, x pode assumir aqui. Ele pode ser 7, maior que 6. Pode ser 8, 9 ou 10. Certinho? São os valores que x pode assumir. 7, 8, 9 ou 10. Questão bem simples, só para a gente exercitar mesmo o que foi estudado. Ok? Então vamos à frente. Questão 7. Na figura, BH é perpendicular ao lado AC. Duas retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus. Está aqui. Certo? A altura relativa à base, vértice B, traça a altura relativa à base AC. Certo? Então, a altura forma com o lado oposto o ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é a altura. Certo? Então, BH é a altura, certo? Relativa ao lado AC. Vamos para cá. Então, na figura, BH é perpendicular ao lado AC. Se o triângulo ABC é isósceles, pronto, então já tem outra informação. Isso aqui é a altura e isso aqui é um triângulo isósceles. Claro, aqui ó, nós temos esse ângulo aqui igual a esse. Por quê? Porque no triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Como é que eu sei que aqui são os ângulos da base? Bom, se eu tenho dois ângulos iguais, esse aqui tem possibilidade de ser igual a um desses dois? Não, né? E os ângulos da base, eles são adjacentes, certo? Então, esse aqui não é igual a esse, está na cara. Esse aqui não é igual a esse, certo? Então, os ângulos congruentes são esses dois aqui. Então, os lados congruentes são esses dois aqui, certo? Bem simples para identificar. Vamos ver o que é que tem mais aqui. No triângulo isósceles, a mediana, a altura e a bissetriz relativa à base, informação lá nas aulas de triângulo, né? Nas 3 aulas, certo? Eles são coincidentes.
a mediana, a altura e a bissetriz relativa à base, relativa a esse lado aqui que é a base, são coincidentes. Então, isso aqui é altura? Sim. Então, isso aqui é mediana, isso aqui é bissetriz. O que vai interessar aqui é saber que isso aqui é uma bissetriz. Por quê? Porque se aqui é 45 graus, eu já descobri a medida de Z, que é 45 graus. Certo? Se é bissetriz, o que é que a bissetriz faz? Ele divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Então, eu já tenho a medida de Z. Então, eu já sei que BH é bissetriz, então eu já sei que Z é igual a 45 graus. Certo? Agora eu posso descobrir a medida de x, também com outra propriedade. Qual é a outra propriedade? A soma de dois ângulos internos é igual ao externo não adjacente. Como assim não adjacente? Esse ângulo aqui e esse aqui não são adjacentes a esse ângulo externo aqui. Porque o ângulo adjacente a esse externo é esse aqui. Certo? Então, esses ângulos não são adjacentes a esse ângulo externo. Então, quer dizer que a soma deles dois dá o externo. Formação também lá nas aulas de triângulo, certo? Isso aqui tudo foi ensinado lá. Então, quer dizer que x é igual a 45 mais 90. Só somar aqui, 135 é a medida de x. Certinho? E como a gente viu, os ângulos da base aqui são congruentes. Então, aqui também é y. Certo? Se aqui é y, se eu somar dois ângulos adjacentes no triângulo, a soma deles dois é 180. Ok? X mais y igual a 180. Se eu sei quem é x, então aqui é 135. Passo 135 para cá, subtraindo, eu vou ter 45 graus a medida de y. Achamos y, achamos x, encontramos o z. Simples. Sabendo as informações que foram dadas na aula lá, certo? Descobre isso aqui rapidinho. Vamos para a questão 8. Em um triângulo isósceles, mais uma vez triângulo isósceles, a medida do ângulo do vértice supera em 27 graus a medida de cada ângulo da base. Calcule as medidas dos ângulos internos desse triângulo. Vamos desenhar um triângulo para ficar mais fácil? Então, o ângulo do vértice, que é esse aqui, ele supera os ângulos da base em 27 graus. Cuidado para não confundir, certo? Superar os ângulos da base não é a soma dos dois, certo? Como eles são iguais, é apenas um, certo? Então, esse ângulo aqui é x mais 27. Ok? Porque eles são iguais. Ele colocou que supera os ângulos da base porque eles são iguais, têm medidas iguais. Certo? Então, só somar os três aqui, ó, 180 graus, ângulo do vértice, e os dois ângulos da base. X mais 2x, 3x, e o 27 está somando dentro do H subtraindo. Certo? Essa subtração aqui de 153. Passo o 3 dividindo, 51 graus, os ângulos da base. Certo? Já encontramos os ângulos da base, porque eles são x. Falta encontrar o quê? O ângulo do vértice. X é 51. Só substituir aqui, ó, 51 mais 27, que vai ser igual a 78 graus. Então, as medidas dos ângulos desse triângulo é 51, duas vezes, e 78 graus. Ok? Vamos para a questão 9. Na figura, sendo AB paralelo a CD, determine as medidas de x, y e z. Aqui é uma questão que envolve triângulo, ok? Está aqui, ó, dois triângulos aqui. Mas também envolve ângulos, né? Assunto que também foi dado aí, também tem uma lista de 4 aulas sobre ângulos, certo? Fala sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Então, tem aqui uma reta paralela aqui, ó. Essa reta paralela a essa, certo? Corta por uma transversal, é para acontecer aqui, certo? Mas aqui tem isso, tem, tinha. Se eu prolongar isso aqui, prolongar isso aqui, prolongo isso aqui, eu tenho retas paralelas, ok? E essa aqui passa a ser a transversal, e essa aqui será outra transversal. É assim que nós vamos descobrir dois ângulos desses dois triângulos aí, certo? O que é que acontece aqui? Nas retas paralelas cortadas por uma transversal, existem ângulos correspondentes, ângulos alternos
e ângulos colaterais. Aqui nós temos isso aqui, ó. Os ângulos x e 53 são ângulos alternos e internos. 53 e o x são ângulos alternos. Por que alternos? Porque um está do lado direito da transversal e o outro está do lado esquerdo da transversal. Certo? Alternos nesse sentido. Internos por quê? Porque estão na região interna das paralelas. Certo? Quando fica para cá, lá de fora, certo? As paralelas, eles são externos. No caso aqui, eles são alternos, um do lado ou do outro da transversal, e internos. Os ângulos alternos, eles são congruentes. Então, nós já encontramos o valor de x. X é igual a 53 graus. Certo? Tá com dúvida, pessoal? Olha as aulas de ângulos aí, certo? Mesma coisa vai acontecer, os ângulos y e 65 também são ângulos alternos internos aqui. Um do lado direito da transversal, o outro lado esquerdo da transversal. Ok? Região interna das paralelas, então quer dizer que y é igual a 65. Certo? Simples, né? Para encontrar z, é só fazer a soma dos ângulos internos de um triângulo. Z mais 65 mais 53. Por que 53? Porque x é 53, isso aqui. Certinho? Então, soma isso aqui. Essa soma é igual a 118 graus. Já passo para o segundo membro subtraindo para adiantar. Ok? Essa subtração é igual a 62 graus. Então, já encontramos x, y e z. Certo? Só para constar, já que estou falando sobre os ângulos, né? Esses dois ângulos aqui, ó, eles são OPV. Opostos pelo vértice. São iguais. Dois ângulos OPV são congruentes. Aqui é Z, aqui também é Z. Certo? Então aqui, ó. 65, 65, 53, 53, 62, 62. Ok? Então vamos para a questão 10. Décima questão. Uma questão da OBMEP de 2009, do nível 2. A figura mostra dois trechos de 300 km, cada um percorrido por um avião. Então, 300 km. Saiu daqui, percorreu 300 km aqui e percorreu 300 km aqui. Certo? Bom, se ele tem dois lados de 300 km, eu já deduzo, está na cara, concluo que isso aqui é um triângulo isósceles. Certo? Aqui, ó. Com esse pontilhamento aqui, ele formou um triângulo isósceles. Então, eu tenho ângulos da base e aqui eu tenho ângulos do vértice. Certo? Vamos para cá, vamos para a pergunta. O primeiro trecho fez um ângulo de 18 graus com a direção norte. O primeiro trecho aqui fez 18 graus aqui com a direção norte aqui. A direção norte aqui. E o segundo, um ângulo de 44 graus, está aqui, também com a direção norte. A direção norte está aqui, 44 graus para o lado esquerdo. Se o avião tivesse percorrido o trecho assinalado em pontilhado, se ele tivesse percorrido esse trecho aqui, ó, qual seria o ângulo desse trecho com a direção norte? Qual seria esse ângulo aqui? Ó? A direção norte ele foi para a direita. Se ele tivesse virado para a esquerda, qual teria sido esse ângulo aqui? Certo? Então, como eu falei, nós temos os ângulos da base aqui. Se eu descobrir esse ângulo, eu subtraio de 18 e encontro esse ângulo aqui. Certo? O que é que eu vou fazer? Bom, nós temos triângulos isósceles, como eu já falei. Então, eu vou tentar descobrir o ângulo do vértice, que é o mais fácil aqui. Certo? Como é que eu vou fazer? Vou prolongar o sentido norte e vou fazer uma perpendicular aqui, porque nós sabemos que duas retas perpendiculares formam ângulos de 90 graus. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Certo? Se prolonguei o sentido norte, fiz uma perpendicular aqui. Eu tenho ângulos de 90 graus aqui e aqui. Certo? Sentido norte também. Então, se os dois são sentido norte, essas retas são paralelas. Se as retas são paralelas, cortei pela perpendicular, eu formo dois ângulos de 90 graus. Nesse ângulo de 90 graus, eu já tenho 44 aqui. Certo? Então, subtraio de 90, eu fico aqui com 46 graus. Eu já tenho um pedaço do ângulo do vértice. Falta descobrir o outro pedaço.
Eu vou descobrir nesse triângulo aqui, ó. Porque eu já tenho aqui 18 graus e já tenho aqui 90 graus. Somos os três, não sei quem é esse aqui, vou chamar de x, certo? Somos os três aqui, igual a 180, ok? Essa soma dá 108, passo para lá já subtraindo, essa subtração é igual a 72 graus. Então aqui é 72 graus, belezinha? Então vamos lá, vamos em frente. Então o ângulo do vértice é igual à soma 72 mais 46, certo? Então, o ângulo do vértice é 118 graus. Esse ângulo todinho aqui, 118 graus. Como esses dois aqui são iguais, o que eu vou fazer? Vou chamar de y, certo? Vou fazer y mais y, 2y, mais 118, igual a 180. Passo para cá subtraindo. Essa subtração é igual a 62 graus. O 2 está multiplicando, passa dividindo, dá 31 cada um, né? Então, encontramos o y, que é esse ângulo aqui, e também esse aqui. Certo? Para encontrar o ângulo pedido, é só subtrair 18, certo? A soma dos dois é igual a 31. Então, para subtraindo, 13 graus é a medida do ângulo pedido, certo? Resolvida a questão. Ok, pessoal? Bom, as 10 questões estão resolvidas, certo? Se você tiver mais alguma aí, se você quiser que resolva, pode mandar. Assim que tem um tempinho eu faço. Deus abençoe a vida de vocês, nos ajuda a se inscrever no nosso canal, dá um joinha na aula, certo? Ajuda pra caramba. Vamos lá, vamos até a próxima aula.